Então vamos lá, já dei tempo demais, né? Já era para estar todos aqui, não estão, então vamos iniciar nossa aula. Então, vamos falar de funções inorgânicas, é o nosso próximo conteúdo, né? A sétima avaliação está relacionada a funções inorgânicas, certo? Então essas funções, gente, são as funções consideradas do cotidiano, né? Nós convivemos diariamente com essas funções. E quais são essas funções? A função ácido, a função base, a função sal e a função óxido. Estão direcionados ao nosso cotidiano e vamos entender e vamos aprender como funciona essas funções. Né? Então, deixa eu espelhar aqui para vocês. Pronto. Funções inorgânicas. A aula começou pontualmente às 8 horas, tá? Demos aquele tempinho para o pessoal chegar, não chegar, então vamos dar início. Dessas funções, elas estão, como eu falei para vocês, relacionadas ao nosso dia a dia. Vou dar um exemplo de ácido para vocês, aquela Coca-Cola que vocês tomaram ontem, aquele refrigerante, não é? Aquele sabor, aquele bombonzinho que vocês gostam, aquele chamado azedinho, né? Que tem aquele sabor azedo, né? Que te faz salivar. Aquele vinagre que a sua mãe coloca na salada, que também te faz salivar. Aquele tamarindozinho, né, que você come com salzinho às vezes, né, que também te deixa com a boca cheia de água, que faz salivar. Esse é o ácido. Esse é o sabor do ácido. O sabor azedo é ácido. Aquele sabor de uma fruta amadurecendo, uma banana, por exemplo, você vai comer uma banana, né, ela está amadurecendo, ainda não está 100% madura, ela vai te dar uma impressão de boca áspera. Isso chama-se base. Quando você toma um laxante chamado leite de magnésio, ele está lá na geladeira, você abre a geladeira, ele está lá na portinha, ele está no vidrinho azul, na tampa branca, com a marcazinha Philips, aquilo dali é uma base, né? Então as bases têm um sabor astringente. O sal você já conhece muito bem, não é? O sal você já tem toda a referência do sabor, né? Então todo e qualquer sal tem o mesmo sabor, tá? Tem, obviamente, que é o salgado, né? E temos os óxidos, que é a presença do oxigênio, que são os gases, né? Estão no estado gasoso. E esses óxidos, eles são os formadores, por exemplo, das chuvas ácidas. Né? O que a gente fala sobre química ambiental, o excesso desses óxidos causa aí problemas ambientais, como, por exemplo, o efeito estufa. O efeito estufa é decorrência do CO2. Só para vocês terem ideia como o CO2 é algo tão importante assim em relação ao descontrole, né? Que tem a questão do efeito estufa, que nós já conhecemos, que deixa aqui nosso ambiente muito quente, né? O calor entra, mas não consegue sair, né? Não consegue refletir, não sai, não vai embora novamente, fica retido. E nós temos aí, justamente pelo excesso desse CO2, aqui em Teresina, quando acontece o curso, só para vocês terem ideia, é feito um cálculo de quantos caminhões vão passar lá na Raul Lopes. E desse cálculo é feito a quantidade ali de plantas que serão plantadas para poder suprir a quantidade de CO2 produzido. Isso tudo é estudado, gente. Isso tudo é feito assim, através de cálculos e estudos científicos para poder evitar o excesso desse gás, tá? Que é um gás tão relacionado muito ao nosso a gente respira e expira, a gente vai expirar o CO2, e o CO2 que é captado pelas plantas e é transformado em oxigênio. Né? Mas tudo isso nós vamos ver aqui sobre as funções. Então veja aí, as substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns. Justamente essas propriedades comuns, elas são chamadas de propriedades funcionais, né? Essas propriedades funcionais são os 4 grupos que eu acabei de falar para vocês. Então, cada um tem sua propriedade, cada um tem sua característica, cada um em relação a indicadores, cada um tem uma relação a sabores, então são as propriedades funcionais desses compostos. E aí a gente pode aglobar num grupo chamado funções inorgânicas, e nós vamos ver quais são essas funções. Né? Então, as principais funções inorgânicas eu acabei de falar para vocês. Temos aí as funções ácido, nós temos aí as bases, né, também conhecidas por hidróxidos, nós temos os sais, né, que o sal é justamente a interação de ácido e base,
E nós temos os óxidos, que são o que eu acabei de falar para vocês, deu o exemplo do CO2, né? Tem o CO2, tem o SO2, né? Tem o monóxido de carbono, para quem não sabe, é um gás muito tóxico, o gás inodoro, maioria inodoro, não dá para sentir o cheiro, né? Então eles vão fazer um processo de substituição no nosso organismo, causando asfixia. Mas isso daí é história para próximas aulas. Vou iniciar com ácidos, né? A gente fala de ácidos e bases e sais e óxidos, a gente lembra desse cidadão aqui, ó. Muito mais conhecido pelo seu último nome, que é Arrhenius, né? O Arrhenius, ele ganhou o prêmio Nobel justamente por esse experimento. Ele mostrou justamente que essas funções em meio aquoso, elas têm essa capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, só essas funções inorgânicas têm essa possibilidade. Só o sal, só um óxido, né, só uma base, tem essa possibilidade, óbvio que um ácido, né, tem essa possibilidade de conduzir corrente elétrica. Substâncias moleculares, né, como, por exemplo, o açúcar, ele não tem essa capacidade, não terá. Não é possível conduzir corrente elétrica. Veja aqui, ó, água e sal, ó, tá sendo, a lâmpada está acesa junto com a bateria, óbvio, né? A água e ácido também, mas água e açúcar não, porque açúcar é molecular. Açúcar, a glicose, o amido. Então, essas moleculares não têm essa capacidade em meio aquoso de conduzir corrente elétrica. Gente, a eletricidade ela só vai fluir se tiver elétrons, né? Se tiver elétrons, se tiver íons, para que esses elétrons possam correr. Não é à toa que vocês veem nos jornais pessoas que sofreram descargas elétricas, né, na praia. Por quê? Porque o raio caiu lá no chão. A pessoa às vezes estava 15, 20 metros de onde esse raio caiu, mas ela é atingida na praia. Por quê? Porque lá tem sais. E esses sais estão em meio aquoso, estão na presença da água. Então a água separa o cátion do ânion. Cátion e ânion não é estranho para vocês. Nós já trabalhamos muito isso. O cátion é o positivo e o ânion é o negativo. O cátion perde elétrons e o ânion ganha elétrons. Então, esses são os caminhos da eletricidade. E a pessoa que está na praia ali vai sofrer essa descarga, né? Venha a falecer. Deixa eu dar um exemplo dessa questão das cargas em água. Se você estiver banhando numa banheira com água destilada, para quem não sabe, é água pura, é água que não possui cargas elétricas. Então, se você estiver banhando na água destilada, você não vai ter nenhum problema se cair, por exemplo, um eletrodoméstico ligado. Ô, professor, mas isso é possível? É, porque na água destilada não tem íons, não tem cátions e não tem ânions, né? Diferente de uma piscina, onde precisa ter o quê? O cloro, precisa ter iodo, precisa ter outros compostos para poder fazer a limpeza bactericida ali, né? Matar as bactérias. Na água destilada, não. Então, se cair um ventilador ligado, por exemplo, na banheira, não vai acontecer nada com você. Mas agora, se alguém vem e pinga uma gotinha de limão, e esse aparelho ainda está ligado, a pessoa vem a ser eletrocutada, porque agora sim possui íons, vai possuir cátions e vai possuir ânions, então os elétrons têm como circular tranquilamente, e isso é a teoria do nosso amigo Arrhenius. Então não esqueça, falou de funções inorgânicas, estamos falando de Arrhenius, tá? O Arrhenius, ele é o principal representante, o principal estudioso em relação aí a essas funções, principalmente quando se trata de condução de corrente elétrica. Não esquece, só é possível conduzir corrente elétrica as três funções, ácido, base e sais. Eles conduzem muito bem a corrente elétrica, mas em meio aquoso. O que é meio aquoso, professor? Na presença de água. Se você se depara com questões onde no sistema tem apenas ácido, essa lâmpada aqui não acende. Por quê, professor? Porque o HCl está de maneira molecular, está neutro. Nós precisamos de cargas. Nós precisamos fazer que essa molécula seja quebrada. Ela só vai ser quebrada, ela só vai ser rompida a ligação com a água, que é a chamada hidrólise, né? Então, a hidrólise vai acontecer. Então, acontecendo a hidrólise, é que ocorre aí o processo de produção de íons, ou seja, o caminho para a eletricidade, não é? Prosseguindo aqui o nosso conteúdo, vamos ver aí a conclusão do nosso velho amigo Arrhenius, né, ó. Aqui nós vimos o exemplo da água e sal, nós temos aqui uma molécula de água, tem outra aqui, ó.
O que vai acontecer aqui, gente? Quando se trata de ácidos, o que acontece com a água adicionada àquela solução na presença do ácido, ela vai fazer uma ionização. Escutem bem, falou de ácido, vai haver a ionização, a formação de íons. Falou de base e sais, vai haver a dissociação. Os íons vão ser separados, tá? Isso quando eu falo de quem? De bases e sais. Quando eu digo ácidos, eu estou falando de ionização, que eu vou produzir íons. É diferente aí o contexto. Só para você não confundir, caso você se depare em questões com a palavra dissociação e ionização. Ionização é para ácidos, dissociação é para bases e sais. Tá? Então, como está gravada essa aula, você pode voltar e repetir e ouvir o que eu estou falando. Não esquece, quando se trata aí desse processo aí de produzir íons, tá? Então, no caso aí, esse sal NaCl é um sal. Todo mundo conhece esse sal. É o nosso sal, né? O sal que a gente utiliza para temperar a nossa comida, é o sal que a gente utiliza para comer aquela manga verde escondida, né? Pensa que eu não sei? Sei sim. Então, veja, como é que acontece o processo de formação desses íons. Veja como é que vai ser. A água entrou, está no sistema, vai separar aqui, ó, separa diretamente quem, ó, vai separar o NaCl, veja aí, ó, olha a separação, ó, separou, né, ó, aqui é chamada dissociação iônica, então separou aqui quem? O NaCl, lembra que isso daqui é uma ligação iônica, não é? Ó, eu tenho um positivo ligado a um negativo, eu tenho um metal ligado a um metal, isso é uma ligação iônica, por isso que disse, ó, dissociação iônica, porque agora esse sódio vai fazer parte dessa molécula de água e acontece a mesma coisa aqui com o cloro. Note que ele não vai se juntar com o oxigênio. Por quê, professor? Porque o oxigênio tem a mesma carga dele, o oxigênio também é negativo. Ele vai buscar o positivo, que obviamente vai ser o hidrogênio, por isso que ele se juntou aqui. A reação em si dessa separação é essa aqui de baixo. Veja como é que ela funciona. Nós temos aqui o sal, o NaCl, que vai reagir com água e vai formar quem? Os íons. Agora a lâmpada acende. A lâmpada só acende porque nós conseguimos fazer essa separação aqui. Separou, a lâmpada acendeu. Mas só separa com quem? Na presença de água. Só vai separar na presença de água. Esse é o fator. Posso perguntar isso daí em prova. Posso perguntar se o hidróxido de sódio, ou o cloreto de sódio, perdão, se ele é capaz, na forma molecular, conduzir corrente elétrica. E você, esperto, assistiu essa aula aqui, vai dizer assim, não, não é capaz. Só é possível conduzir corrente elétrica em meio aquoso, com a presença de água. Só vai conduzir corrente elétrica com a presença de água. Se ele estiver na forma molecular, não acontece nada, não acende lâmpada, não acende nada. Agora, na presença de água, aí sim, é possível. Então, nós temos essa dissociação, vamos ver a ionização. Olha aí o que acontece. Também com a água, o ácido clorídrico aqui, ó, né, ó, a formação do íon, ele quebra. Eu vou voltar aqui, ó. Olha só, o que vai acontecer aqui, ó? Vai quebrar, ó. O hidrogênio agora vai fazer parte da molécula de água. E o cloro fica sozinho. Esse daqui é formado, é um íon, né? É o chamado cátion, que é o hidrônio, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o hidrônio representa a acidez, né? Ó, veja, como é que ficou esse H3, professor? Isso chama-se balanceamento, crianças. Olha, o nome ionização por que é? Porque eu estou falando de um ácido, tá? Estou falando de um ácido. Falo de base, sais, é dissociação, como nós vimos no slide anterior. Tá? Nesse caso aqui específico, como eu estou trabalhando com ácido e houve aqui a separação, essa separação só foi possível também com a presença de água e, obviamente, que ocorreu aqui o acendimento, acendeu, né? A luz surgiu, mas só surge com a presença de água, assim como nós vimos com sal. Então, essa é a reação de ionização. Escutem, eu posso pedir isso para vocês em prova. Faça a reação de ionização do ácido tal. Você vai pegar o ácido, ó, o HCl especificamente, você pega o ácido aí, reage com água e você vai ter o produto, ó. Você pegou o ácido aqui, reagiu com água e você vai ter o produto. Raciocina comigo. Se aqui no primeiro membro nós temos aqui 2 hidrogênios e aqui eu tenho mais um, não tenho? Eu tenho mais um. Então, o meu produto vai ter que ser esse daqui, ó.
3 hidrogênios, por isso que ficou H3O, né? H3O+. Esse H3O+, nós vamos entender o seguinte, que é a representação desse hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio, esse H+, gente, os ácidos, todos liberam esse hidrogênio, tá? Você viu lá na primeira reação, tá vendo? Ó, o hidrogênio vai ser liberado, ó. Ó o hidrogênio liberado. Ó o hidrogênio liberado, ele libera esse hidrogênio. Então, nessa liberação de hidrogênio, ele forma acidez. Então, todo composto ácido vai haver liberação desse hidrogênio. Esse hidrogênio, ele chama-se de hidrogênio ionizável. É o hidrogênio ionizável. Deixa eu tentar só abreviar aqui. Hidrogênio, então um Gzinho aqui, um pontinho, pronto. Hidrogênio ionizável, tá? Hidrogênio ionizável. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu só... Ionizável. Esse hidrogênio aqui representa a acidez, tá? Que nós vamos ver mais à frente. Representa a acidez que nós veremos mais à frente. Ana Lívia entrando. Deixa eu voltar para o slide, pronto. Essa é a representação do acendimento aqui, ó. Produziu íons, se produz íons, a lâmpada vai acender. Só na forma molecular, se eu tivesse só HCl lá no sistema, só isso daqui, ó, a lâmpada não acenderia. Eu tenho que ter a presença de água. Além do ácido, tem que ter a água para poder romper essa ligação e nós vimos que ela rompeu. E esse hidrogênio aqui, que é o mesmo que eu acabei de representar, vai se unir à água, produzindo esse composto que chama-se hidrônio, tá? Chama-se hidrônio. Deixa eu apagar aqui e passar para frente. Quem está chegando agora, estamos falando de funções inorgânicas, tá? Ácidos, bases, sais e óxidos. Mostrei a definição, mostrei a questão deles conduzirem corrente elétrica. E estou mostrando agora a questão da ionização dos ácidos, né? Os ácidos se ionizam e nós precisamos ver essa ionização. Vocês observam aqui que eu tenho várias moléculas de ácido clorídrico. Tem um HCl, tem várias, né? Quando na presença de água, isso daqui eles estão moleculares. A água ainda não está presente. Quando eu adiciono água, vai acontecer isso. Separam, né? Formaram íons. Adicionei água, formou íons. Porém, isso não é 100% perfeito. De 20 moléculas que eu tenho aqui, apenas 18 se separaram. Você nota que essas duas aqui, ó, não. Essa daqui não separou. E essa daqui também não. Não houve a separação, continuou molecular, tá vendo? Ó? Então, das 20 moléculas que eu tinha desse ácido, apenas 18 se ionizaram. Então, nós precisamos entender o seguinte, que essa ionização, que essa dissociação, ela segue uma regra. E a regra que nós precisamos calcular. Isso mesmo, precisamos calcular. Ah, professor, não acredito em matemática. Não, calma. É uma formulazinha simples, onde eu calculo a força dos ácidos, onde eu calculo a força das bases. Eu consigo calcular utilizando o que nós chamamos de grau de ionização, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, você vai notar que dessas 20 moléculas, apenas 18 se ionizaram, né? Apenas 18. Então, não foi 100% perfeito. Então, eu preciso fazer esse cálculo para justamente dizer qual é a potência de um ácido. Por exemplo, se você for chegar no comércio, né, no comércio industrial, e pedir um ácido, você não vai pedir um ácido só pelo nome. Ah, eu quero 2 litros de ácido sulfúrico. Ele vai dizer assim, meu querido, qual a concentração desse ácido? Aí você vai dizer, então eu quero um ácido sulfúrico a 20%. É um ácido que ele vai considerar um ácido moderado, um ácido não tão forte, né? Porque nós vamos entender isso daí vendo o grau. Esse grau, essa porcentagem, vai te dizer o poder daquele ácido, vai te dizer o poder daquela base. E é através desse cálculo que eu vou dizer isso, que eu vou saber esse poder, eu vou saber essa força, tá? Através do grau de ionização. Vou mostrar para vocês aqui. Então, ó, quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização ou dissociação. Nós vimos lá, né? Das 20, apenas 18 sofreram essa ionização. Então, ó, a porcentagem de espécies que sofrem esse fenômeno é dado pelo nome, no caso é o grau de ionização. A formulazinha é muito simples, onde a gente vai ver aqui, ó, o número de moléculas que se ionizaram, né, ó. Se eu tinha 20,
né? Só tinha 20 moléculas lá no sistema. Apenas 18 se ionizaram. Então, 18 vem aqui, ó. E o número de moléculas dissolvidas, que foram o quê? Foram 20 moléculas, mas só 18 viraram íons. Foram 20 moléculas, mas só 18 viraram íons. Então, vai ser 18 sobre 20. A gente vai ver o cálculo agora, ó. Olha aqui a formulazinha sendo utilizada. Lembrando que esse valor aqui, crianças, ó, esse valor do alfa, ele é em porcentagem. O que quer dizer com isso? Que você vai calcular aqui e depois você vai multiplicar por 100. Você calcula a divisão lá, não é? Ó, você vai calcular e depois você multiplica por 100 para você encontrar esse valor em porcentagem, porque ele é em porcento. Acabei de falar para vocês, eu quero um ácido sulfúrico a 20%. Então, você vai dar esse valor de porcentagem. Então, vamos para o cálculo. Vamos ver o cálculo. Olha aí, ó. Fizemos o processo de ionização. Dessas 20 moléculas que se ionizaram, né, que foram dissolvidas, apenas 18 se ionizaram. Já mostrei para vocês quais são, ó. Essas duas aqui não, né, ó, essa daqui não separou, tá vendo, ó? E essa outra aqui também, não houve a separação, né? Não houve essa separação. E agora eu vou fazer o cálculo. Eu vou só apagar aquele multiplicador ali, porque o cálculo vai aparecer bem do lado e vai ficar borrado. Você não vai entender. Pronto, botar aqui do lado. Vamos lá. Ó, 18, que são os que se separaram, ó. Foram 18 moléculas que se separaram. Pode contar. Você está duvidando de mim? Pode contar. Então, 18 moléculas aqui, ó, se separaram. Duas não, né? Porque eram 20. Então, são 20 moléculas, né? Das 20, apenas 18 se ionizaram. Então, você vai dividir esse valor. Para ficar mais fácil, é sempre o menor valor pelo maior valor. Ponto. Você contou a menor quantidade, vai ficar em cima. A maior quantidade fica embaixo. A maior quantidade é justamente os que sofreram a ionização, tá? Os que sofreram a ionização. Tudo bem? Então, vamos lá para o valor. Vamos lá ver a resposta. Vamos lá ver o cálculo em si. Vamos aí, o cálculo, ó, vai dar para a gente, ó, 0,9, né? Que é dividido por 20. Então, vai dar aí 0,9, que você multiplica esse valor por 100, a casa vai andar duas vezes, ó. Uma, duas, por isso que deu um valor de 90%. Isso quer dizer o quê? Que esse ácido aqui, ó, ele é um ácido forte, tá? Porque ele tem um grau de 90%. Nós vamos entender mais à frente que esse grau, acima de 50%, já é considerado um ácido forte. Então, você pode ter aí graus, né? Abaixo de 50%, entre 5 e 50%, vamos dizer assim. Entre 5% e 50%, é considerado um ácido moderado, que não vai fazer mal aparente. E abaixo de 5% são os ácidos fracos. Nós vamos entender essas forças aí também, não se preocupe, tá? Nós vamos ter tempo para isso, ok? Então, seguindo o fluxo, vamos ver aqui um exemplo sobre como se calcula esse grau de ionização, como vamos fazer esse grau de ionização. Vamos ler a questão aqui, ó, vamos ler. É bom a gente ver sempre esses exemplos para ficar mais prático. Então, ó, adicionando-se 600 moléculas de ácido clorídrico à água, sabendo que 540 dessas moléculas estarão ionizadas, ou seja, vão se separar. Falou de ionizada, se separa. Falou dissociada, também está separando, tá? A diferença é que ionizada é para ácido, dissociada é para base e sais. Simples assim. Lembrem disso, que vocês não vão ter nenhuma dor de cabeça, tá? Podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é. Então, veja, ó, isso daqui é a quantidade total, é o N, 600 moléculas. Isso aqui é os que se ionizaram, é o NI, né? É os que se ionizaram. 600 moléculas foram dissolvidas, mas das 600, apenas 540 se separaram, viraram íons, né? Então, vamos ver o cálculo aí, ó, os dados da questão. Observe os dados, ó. O número de moléculas totais, ó, 600, e os que se transformaram em íons, apenas 540. Então, eu quero saber esse valor aqui, ó. Lembrando que ele é em porcentagem. Depois da divisão, como é que vai ser a divisão? Vai ser 540 dividido por 600. Não esquece disso, ó. O menor valor sempre aqui em cima, ó. O menor valor sempre aqui em cima. Óbvio que o maior valor vai ficar aqui embaixo. Faz a divisão, 540 dividido por 600, né, ó. Vai dar aí um valor de 0,9. Parou aqui? Não. Por quê? Porque esse grau, ele é em porcentagem.
Tenho que multiplicar por 100. Multiplicou por 100, a casa vai andar 2 vezes, ó. 1, 2, né, ó. A casa andou 2 vezes, não é isso? Se fosse dividindo, a casa andaria para a esquerda, mas é multiplicando. Então, a casa anda 2 vezes. Consequentemente, nós vamos ter aí um valor de 90%, né, ó. Letra E. Então, esse ácido tem uma força bem aparente, né? Uma forcinha bem que vai causar um problema. Depois eu vou dar alguns exemplos de força de ácido na prática para vocês, nos meus relatos como estudante de química, tá? Depois eu falo alguns exemplos para vocês. Vamos ver outro aqui. Adicionando 500 moléculas de um certo ácido, no caso de um certo eletrólito, gente, quando vocês verem essa expressão eletrólito, é porque esse composto que foi adicionado à água, ele é capaz de conduzir corrente elétrica. E isso porque está na presença da água. Eu volto a ressaltar isso. Eletrólito é isso. Produz íons, tá? Mas só vai produzir íons como? Na presença da água. Teremos para um grau de ionização igual a 0,9. Ele já deu o grau para a gente aqui, ó. Ele já disse o grau. 0,9. Quantas moléculas ionizadas? Quantas moléculas viraram íons? Então, deixa eu só fazer uma ressalva aqui, que quando você receber na questão o grau, quando ele te der o grau, ele diz assim, ó, o grau é de 0,9. Vê que ele está dando aí. 0,9. Esse 0,9 aqui, ó, é aquele processo final, não é? Ó? Nós calculamos NI sobre N, não é? Ó? NI sobre N. Oxe, gente, marcou aqui, mas não tem nada não. NI sobre N, aí nós vimos aquele valor, né, se eu não me engano, era 450 e 500, não foi? Não, era 600, 540, não era? Não me recordo agora, mas tudo bem. Como se a gente tivesse encontrado o valor correto lá, que é mais ou menos isso. Vou botar aqui os 600. Tem alguém pedindo para entrar? Tá atrasado, hein, Riquelme? Estamos no fim da aula, hein, Riquelme? Então, aqui vai dar esse valor de 0,9, seria o grau, né, ó. Quando você vai trabalhar no processo contrário, óbvio que eu vou multiplicar isso daqui por 100, né? Normalmente a gente multiplica por 100 e vai dar o valor de 90%, não é isso? Ó? Então, esse grau corresponde a 90%. Isso daqui é a matemática que nós fazemos sobre o grau de ionização. Então, nós temos esse ácido com valor de 90%. Quando você vai fazer o processo contrário, porque o processo contrário ele quer que a gente encontre esse NI aqui, ó. Ele quer que a gente encontre esse N, porque esse daqui nós já temos, esse daqui também. Você não vai colocar esse valor, gente, não é 90. Do jeito que vocês multiplicaram esse 0,9 por 100 para dar aqui a porcentagem, quando você fizer o processo contrário, que você quer calcular uma dessas incógnitas aqui, ou NI, que eu acho que ele, tomara que ele não fique aquele negócio feio dali, né? Ou NI dividido por N, que é o número total, ele deu aqui, ó, nos 9%, né? 0,9. Lá na questão, porque essa questão aqui foi muito boa, mas ele poderia dar 90%. Se você colocasse 90% aqui, ficaria 90 vezes quem? Vezes 500, porque esse daqui que você queria, ó. 90 vezes 500. Ia dar um valor muito alto, né, ó. 90 vezes 500. Ia dar um valor muito alto. Por isso que eu não posso trabalhar esse valor em porcentagem, eu não posso. O que é que eu tenho que fazer, professor? Então, se ele me der o grau em porcentagem, como é que eu tenho que fazer? Você vai pegar esse grau aqui, ó, e vai dividir por 100. Você vai fazer o processo contrário. Que para você chegar a 90, você não multiplicou por 100, 0,9? Então, para você voltar para a fórmula, para trabalhar com esse valor, você vai dividir por 100. E aí, consequentemente, você vai ter esse valor de 0,9, que é o valor que a questão está pedindo. Aliás, que a questão forneceu para a gente. Só precisei falar isso para que você não se confunda e não coloque os valores em porcentagem quando precisar usar as fórmulas, tá? Não coloque o valor em porcentagem. Eita, o pessoal tá chegando tarde, viu? Vocês estão chegando tarde, gente. A aula já tá bem no meio já. Bora agilizar isso daí. Não pode perder esse tanto de tempo de aula, não, viu, pessoal? Vocês estão chegando tarde. Então, vamos ver a resolução da questão. Vamos lá. Tá um pouco quente aqui, mas eu não vou me levantar para ligar o ventilador, não. Vamos aqui, vamos ver. Vamos para os dados. Ó, o número total são 500 moléculas, né?
ele deu o grau de 0,9, nós entendemos o que é 0,9, que a força desse ácido é de 90%. E nessa força aí eu quero saber quantas moléculas vão se ionizar, né? Quantas moléculas vão virar íons. Jogando na fórmula, a fórmula nós já conhecemos, né? Ó, número que vai se ionizar, o número total que está dissociado. Aqui é o valor de 0,9, ó, 0,9. Lá embaixo é o valor de 500. Fazendo uma regra de 3 simples aqui, né? Ó, NI vai ser 0,9 vezes 500, não é isso? Ó, 0,9 vezes 500, que vai dar aí o valor de 450. 450 é o valor da questão, tá? É o valor responsável, é o valor dos que se ionizaram, não é isso? O valor dos que se ionizaram. Deu para entender isso daí, não deu? Muito cuidado com esse grau em porcentagem, muito cuidado, tá? Muito cuidado com esse grau em porcentagem para que você não confunda quando precisar fazer a aplicação dele. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar. Vamos falar agora de ácido propriamente dito, tá? No primeiro instante era só conhecer, né? Conhecer. Gente, esse conteúdo ele está na 6ª unidade, tá? Que são as funções inorgânicas. A primeira definição de ionização e de dissociação, que foi que eu trabalhei com vocês no início. E agora sim nós vamos entrar na questão ácido, tá? Os ácidos também são definições daquele cara que eu mostrei lá no início, né? São os conceitos desse cidadão, o Arrhenius. Né? Então, vocês viram que eles estão relacionados com os íons, né? A formação dos íons em meio aquoso. Né? Formação dos íons em meio aquoso, no caso, os ácidos, formando a ionização, né? Está formando a ionização, a formação dos íons em meio aquoso. Né? Formação dos íons em meio aquoso. Prosseguindo aqui, ó, a definição dele. Segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre ionização, produzindo como cátion apenas um H+. Aquele hidrogêniozinho que eu mostrei para vocês, né? Separou na água, aquele hidrogênio ali é a formação do íon. Então, esse H+, representa um ácido. Então, todo e qualquer ácido, em meio aquoso, na presença de água, ele vai liberar esse hidrogênio aí. Nós vamos ver que esse hidrogênio pode se juntar com a água, dependendo do tipo de reação que você está trabalhando, que você está representando, e nós vamos ver a formação de um outro composto chamado hidrônio ou hidroxônio. Então, vamos entender ele aí, tá? Então, veja aí, ó, um processo de ionização. Eu tenho aqui o ácido clorídrico, HCl, reagindo com a água, tá vendo que a água está subscrita, e vai produzir esse H+, ó. Produzir o H+, e o Cl-. Pronto. Isso daqui, ó, é aquele que nós vimos lá no início, com a produção de energia elétrica, não é? Lá no sistema. Adicionou água, separou os íons, o cátion do ânion, né? O cátion é positivo, o ânion é negativo, separou, e tem aí a representação do ácido. Olha esse outro ácido, o H2SO4. Nós vamos notar o seguinte, nós temos 2 hidrogênios, então eu vou ter que colocar um 2 aqui, ó. Olha como é que vai ficar o balanceamento, ó. Tá vendo, ó? Eu fiquei com 2 hidrogênios, se eu tenho aqui no início, eu tenho que ter no final também, tá? Então não esquece isso daí. A quantidade que eu tenho de elementos no início, eu tenho que ter no final. Isso chama-se balanceamento de equações. Então, se você colocar só o hidrogênio lá na questão, eu vou cortar, vai estar errado. Porque você não observou as quantidades. É um dos primeiros passos que nós químicos temos que saber. É olhar as quantidades para poder fazer a relação. Já dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não posso deixar os hidrogênios passar despercebidos em suas quantidades. Por isso que esse ácido aqui, ele vai liberar 2 hidrogênios ionizáveis, né? 2H+. Vamos ver outro. Olha aqui quantos ele vai liberar. Quantos? Nessa mesma sequência, quantos ele libera? 3. Então, vai ser o quê? 3H+, mais pH4, 3-. Professor, mas onde é que vem esse 3-? Onde é que vem esse 2-? Onde é, professor? Ora, isso daqui nós trabalhamos desde o início, crianças. Esse 2 não é do hidrogênio. Esse 2 veio de onde? Veio daqui, ó. Não é, ó? Troca de cargas, lembra? Lembra de troca de cargas? Aqui é um sulfato. Então, ó, troquei essa carga e ela veio para cá, ó. O do hidrogênio qual é? Não é 1? Não é 1? Então, troquei também e foi para lá. Só que eu não preciso representar. Eu não preciso representar. É a troca de carga. Esse 3 aqui veio de onde, gente? Esse 3 veio daqui, ó. Não é, ó? Veio daqui.
né? Veio daqui de cima e trocou a carga, ó, foi para lá. Houve a troca de carga. O hidrogênio é positivo, né, não? E trocou para cá, ó. Então, nós temos a fórmula química. Então, quando você vai separar, você é obrigado a mostrar de onde eles veio, né? Esse 3, ele veio de quem? Ele veio do PO4, que é o fosfato. O 2 veio de quem? Veio do sulfato, que é o SO4, né? Então, você tem que fazer esse procedimento aí, passo a passo. Você tem que lembrar as fórmulas químicas, né? A representação das fórmulas químicas. Não pode esquecer, não. Tem que ficar treinando constantemente. Por isso que eu falo para vocês. A nossa atividade, a nossa tarefa de química, ela é uma constante. E eu preciso seguir passo a passo. Então, se você deixa tudo que eu falei para trás, de geometria, de ligações químicas, de fórmulas químicas, você não vai conseguir desenvolver aqui nas funções inorgânicas. Então, por favor, se esqueceu, volte a treinar. Tá? Volte a treinar para que vocês permaneçam nessa mesma batida, porque vocês são uma turma boa, tá? São os alunos bons, os alunos que estão tirando notas boas, e não podemos deixar essa peteca cair. Tudo bem? Outro exemplo aqui, ó, são quantos hidrogênios? São 4, né? Ó, então, eu vou representar um 4 aqui. Mas esse 4 veio de onde, crianças? Esse 4 veio daqui de cima. É 4 menos. Ele veio daqui de cima. E eu vou voltar com ele aqui, ó. Olha como é que vai ficar no produto. 4 hidrogênios, olha aqui o 4 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se eu precisar juntar de novo, volta para cá, ó. Se eu separo, aí vai ficar menos 4. Se eu separo, menos 3. Se eu separo, menos 2. Aqui é menos 1 que você tá vendo. Então, a formação dos ânions é dessa maneira, tá? A formação dos ânions é dessa maneira que eu acabei de representar para vocês. Então, vamos lá. Hoje sabemos que o íon H+, liga-se à molécula de água formando o H3O+, daí que eu mostrei lá no início. Eu vou até voltar, porque tem gente que não estava aqui na aula, bem no início, eu mostrei, vou voltar bem aqui, ó, para mostrar esse desenvolvimento da ionização. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí é o do sal. Bem aqui, ó, tá vendo, ó? Olha o ácido clorídrico aqui, ó. Olha o ácido clorídrico aqui. O que vai acontecer na presença da água? A água vai separar essa molécula. Aí, ó, veja só, ó. Olha aí, ó. Ela retira aquele hidrogênio do ácido e forma o H3O+, que está bem ali naquela formulazinha que eu mostrei. Ele formou H3O+. Então, houve esse processo de ionização. Ionizei, tirou esse hidrogênio, e como tem a presença da água, eu vou produzir o H3O+. Então, veja, aqui foi o que eu mostrei, né, dos hidrogênios ionizáveis, as duas maneiras que eu represento a acidez. A mais usada é essa, a atual, tá? Essa é a atual. Essa daqui, ó, a formação desse H3O+, que é chamado de hidrônio ou hidroxônio, né? Hidrônio ou hidroxônio. Se você for fazer aqui um comparativo, se eu for comparar H+, se eu faço aqui o comparativo, comparo H+, com H3O+, eu estou falando da mesma coisa. Eu estou falando de acidez, tá? Se você se depara na equação com essa expressãozinha aqui, ou com H+, você está falando da mesma coisa. Você está falando de quê, gente? De ácido. Você está falando de ácido de arrênios, tá? O ácido representado por esses dois aí. Ou por esse hidrogênio, que vocês viram, onde a água vai estar subscrita. O que é subscrita? A água vai estar aqui, ó. A água está representada como se estivesse participando da reação, tá? Ela pode estar assim. Então, quando ela está desse jeito, eu não tenho uma quantidade X de água para dizer que ela está aumentando aqui, não é? Está aumentando os hidrogênios. Só tem um hidrogênio aqui. E eu vou representar o hidrogênio que eu tenho aqui. Eu tenho 2 aqui. Tenho 3 aqui. A água, ela está aí indicando que ela participa, mas eu não a vejo na minha reação. Já quando eu tenho a representação do hidrônio, né, do H3O+, já quando eu tenho essa representação, é diferente. Por quê? Porque vai formar isso daí, ó. Vejam só, olha para cá, crianças. Eu tenho 2 hidrogênios aqui. Agora vocês estão vendo que a água, ela está dentro do reagente. Ela não está mais aqui, não, ó. Como vocês viram lá no início, não. Ela não está aqui, não. Ó, subscrita, não. Ela está agora fazendo parte aqui da reação. Então, eu vou ter que contar todas as quantidades. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó, na água. E tem um no ácido. Nós vimos lá naquela representação que quando separa, esse hidrogênio aqui, ó, vai se juntar com essa molécula, se junta. Né? E o cloro vai ficar separado, que vocês estão vendo aqui, ó. Formando o H3O+, porque, ó, 2 mais 1, quanto é? 3.
Por isso que é o H3, né? Porque vai formar esse cátion. Esse cátion também representa a acidez, como eu acabei de mostrar para vocês aqui. Tá? Então, nesse outro aqui, ó, é o 2H3 ou mais, do jeito que a gente viu nas outras representações. Tá? Só para voltar aqui, para ficar bem explicado. Você pode representar a acidez por esse hidrogênio ou por H3 ou mais. Todos os dois indicam a presença de ácido. Todos os dois indicam que esse composto é um composto ácido. Ok, não é? Prosseguindo aqui. Prosseguindo. Vocês estão caladinhos hoje. Classificação dos ácidos. Como é que a gente classifica o ácido? Temos algumas classificações. A primeira, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Quando eu digo hidrogênios ionizáveis, quantos hidrogênios vão ser liberados em meio aquoso? Quantos hidrogênios vão ser liberados na água? Não é? Então, esses hidrogênios a gente vai definir assim, como sendo um ácido chamado de monoácido, mono, apenas um hidrogênio, diácido, 2 hidrogênios, triácido, 3 hidrogênios, e tetrácido, 4 hidrogênios. Nós vamos ver isso. Observe. Monoácido, na ionização da molécula, produz apenas um H+. Vocês estão vendo? Olhe para cá, gente. Ei, olha para cá. Tá vendo que a água aqui, ó, ela está subscrita. Que é isso, professor? Ela não está aqui no reagente. Ela não está aqui. Ela está na setinha, indicando que ela está participando da reação. Apenas. Então, por isso que tem o hidrogênio aqui representado. Porque aqui só tem um hidrogênio, crianças. Olha, aqui só tem um hidrogênio, então vai liberar apenas um. Por isso que o nome é monoácido, né? Libera apenas um hidrogênio. Não é isso? Ó? HCN, a água subscrita, também só tem o quê? Um hidrogênio. Então é o quê? Monoácido, não é isso? É um monoácido. Do mesmo jeito aqui, ó. Só um hidrogênio. Então é o quê? Monoácido. Todos eles só liberaram um H+. Então aí nós temos essa classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, tá? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, nós temos essa classificação. Ok? Chamada de monoácido. São os monoácidos aí representados. Nós temos mais, nós temos os diácidos, tá? Os diácidos, esse daqui, ó, que vai ter o quê? 2 hidrogênios liberados em água, né, ó? 2 hidrogênios liberados em água, tá vendo aqui, ó? 2 hidrogênios liberados em água, ó. Aqui, ó. Viu os 2 hidrogênios? Já diz logo, é um diácido. Que em meio aquoso, na água, ele vai liberar 2H+. Então, é um diácido. É assim que vocês vão ver. Nós temos o triácidos também, ó. Vai liberar quantos? 3, né, ó. H3PO4 e H3BO3. Depois, na próxima aula, nossa aula já está acabando. Na próxima aula, eu vou falar uma particularidade desse tipo de reação com H3PO4, tá? Eu vou falar uma particularidadezinha sobre ele. Ele tem algumas particularidades em relação a esses hidrogênios ionizáveis. Nem todos eles são representados como sendo uns triácidos, eu vou mostrar para vocês. Mas esse daqui, especificamente, ele é um triácido porque ele tem 3 hidrogênios, ó. Aqui também. Se eu jogo água aqui, como eu joguei, vai separar e vai ficar quantos? 3 para cada um, né, ó. Liberados, 3, não é isso? Ó, daqui é a fórmula química. Olha o que eu falei para vocês, ó, a fórmula química. Se você pegar o hidrogênio, você pega o hidrogênio, que tem a cargazinha positiva, e você vai reagir o hidrogênio com fosfato, que é o PO4 3-, PO4 3-, você vai trocar as cargas aqui, ó. Ei, você troca as cargas. Ó, faz a troca de carga aqui, olha. Esse 3 vem para cá, e esse 1zinho daqui, ó, 1 positivo, vai para onde? Vai para cá. Produzindo quem? H3PO4. Por isso que quando eu separo, eu tenho que ter a minha carguinha de volta. A carguinha do sulfato tá aqui, ó. Ela volta para ele. Tá ok? Por isso que é um positivo e o outro negativo. Porque quando eu separei, volta a ter todas as suas cargas, não é não? Volta a ter. Ok? Não esquece desse detalhe, tá, gente? Não esquece desse pequeno detalhe. E para a gente concluir essa questão aí da classificação dos ácidos, os ácidos é um pouquinho mais longo em relação às funções, ele tem muito mais classificações e características que as demais funções, tá? Então, no caso aqui, nós temos a tetrácidos.
tetrácidos, vai ser liberado quantos hidrogênios? 4, né, ó. Então, nós temos aqui, ó, 4 hidrogênios, não é isso, ó. Nós temos esse ácido, que é chamado ácido pirofosfórico, e nós temos aqui esse ácido, que é o ácido de silicato, né, onde tem a presença da sílica. Então, todos eles aqui, ó, liberam 4 hidrogênios, então são classificados como tetrácidos. Então, a dica é, olha para cá, olha para a molécula e vê quantos hidrogênios tem. Se tem 1, é monoácido. Se tem 2, é diácido. Se tem 3, é triácido. Se tem 4, tetrácido. E assim a gente vai seguindo, tá? Assim a gente vai desenvolvendo o estudo direto sobre as funções inorgânicas, tá? Sobre as funções inorgânicas. Aí é o cuidado que eu queria que vocês vissem, ó. Eu vou aproveitar logo, ainda tá faltando 2 minutinhos. O cuidado é aqui, ó, tá relacionado a esse daqui, ó, ao H3PO4. Ele tem um segredo. Eu vou mostrar para vocês um segredo que nem todos os professores falam, tá? Todos eles vão classificar para vocês só isso. Monoácido, diácido, triácido e tetrácido. Só vai dizer isso para vocês. Porém, no triácido, especificamente o H3PO4, ele tem uma pequena surpresa que vocês, meus alunos, vão conhecer essa surpresa e não vão ser surpreendidos lá no Enem. Vocês não vão ser surpreendidos, porque vocês vão dizer assim, esse daqui eu conheço, esse daqui eu vi, e esse daqui eu aprendi, tá? Então, ó, veja o cuidado aqui, ó, cuidado, né? Essa informaçãozinha aqui, cuidado. O que é que diz nesse cuidado? Quanto o H3PO4, né, ó, que esses dois aqui, ó, todos eles derivaram disso, ó, derivado do H3PO4. Vou botar aqui para fazer o comparativo, H3PO4. O que é que vocês olham aqui? Qual a diferença deles? O que é que está modificando aqui nessas 3 moléculas? A quantidade de oxigênio, né, ó. Tá vendo que está diminuindo os oxigênios? Então, esse cara aqui, ó, com 4 oxigênios, ele é um triácido, Ele vai liberar em meio aquoso os 3 hidrogênios dele. Porque esses hidrogênios ionizáveis, gente, escutem. Esses hidrogênios ionizáveis, só é considerado isso ionizável se ele está livre. Se ele não está ligado ao átomo central, que você já conhece, isso que eu também falei sobre átomo central, principalmente em ligações químicas e geometria, né? Então, esses hidrogênios não estão ligados ao átomo central. Consequentemente, eles vão ser liberados facilmente em água. Quando isso acontecer, os 3 hidrogênios dele, do H3PO4, vai ser liberados. Porque você está vendo que você tem 4 oxigênios. Esses 4 oxigênios estão circulando o átomo central, que é o fósforo, que é o P. E não vai fazer falta para ele na questão da sua estabilidade. Por isso que é o PO4, 3-. Porém, quando você nota aí a diminuição de oxigênio, isso está implicando que um desses hidrogênios, dos 3 hidrogênios, ó, tá vendo no H3PO3? Um desses 3 hidrogênios agora está ligado no fósforo. E ele não vai sair, o fósforo não vai deixar. E por isso que esse ácido aqui, ele não é um triácido, como eu mostrei para vocês, que vocês têm que olhar. A primeira coisa que vocês olham aqui, ele não é um triácido, ele é o quê? Ele vai ser um diácido. Por quê, professor? Porque um desses hidrogênios aqui, ó, ele vai ficar preso no fósforo. E o fósforo não vai deixar ele sair. Só vai sair 2. Por isso que ele é quem? Um diácido. Diminuiu mais ainda a quantidade de oxigênio. 2 desses hidrogênios vai ficar preso aqui, ó. 2 desses hidrogênios vão fazer parte agora da molécula aqui, ó. Então, o fósforo não vai deixar eles saírem. Só vai sair um. Então, se só sai um, só um vai embora. Sozinho, solitário. Só um vai embora. Então, se só um vai embora, ele é o quê? Monoácido. Então, muito cuidado quando você se deparar com essa comparação desses ácidos aqui, ó. Muito cuidado. Não é único exclusivamente olhar a quantidade de hidrogênio, mas veja a mudança na presença de oxigênios. A mudança na presença de oxigênios. Bem, isso foi a aula de hoje, tá? O início aí de introdução
as funções inorgânicas, tem muito mais, obviamente, tem muito mais, tá? Então, por favor, quem chegou atrasado, outro detalhe, vocês estão chegando atrasado, hein? Vocês estão perdendo explicação, eu não posso perder tanto tempo esperando vocês virem. Os que já estão em sala, eu começo a aula, tá? Então, a aula foi gravada, obviamente, mas, por favor, sejam pontuais, tá? Sejam pontuais, ok? Professor, o senhor pode repetir o nome do assunto? Funções inorgânicas, unidade 6. Tá na unidade 6, tá? Funções inorgânicas, ok? Vamos encerrando aqui a gravação.